Narrativa. O convite ficou em cima do balcão da cozinha por 3 dias antes dela finalmente mencionar o assunto. Não para mim diretamente, claro. Ela falou enquanto conversava ao telefone com alguém da firma dela, alto o suficiente para que eu não pudesse deixar de ouvir mesmo se tentasse. Sim, o gala é neste sábado. Black tie. Só as pessoas mais importantes vão estar lá para conhecer nosso novo dono. Eu levantei os olhos do laptop. Estávamos casados há 6 anos, e durante todo esse tempo, eu tinha ido a cada um dos eventos da empresa dela. Festas de fim de ano, jantares com clientes, michés de networking. Eu sempre estava lá, ao lado dela. Parece chique, eu disse quando ela desligou. Que horas eu devo me arrumar? O olhar que ela me deu poderia ter congelado água. Você não vai. Eu esperei a parte final da piada. Não veio. Como é? Ela colocou o copo de vinho na mesa com mais força do que o necessário. Esta é uma noite crítica para minha carreira. O novo dono está voando especialmente para esse evento. Os sócios estão sendo avaliados. Posições estão sendo consideradas. Eu preciso que tudo esteja perfeito. Tá bom, e o que isso tem a ver comigo? Você não entende o tipo de pessoas que vão estar lá. Isso não é um churrasco casual. São executivos, investidores, pessoas que importam na indústria. Eu fechei o laptop devagar, e ela suspirou como se eu estivesse sendo deliberadamente burro. Seu background, seu trabalho, o jeito que você fala das coisas, simplesmente não é a imagem que eu preciso projetar agora. Pronto. 6 anos de casamento, e ela finalmente tinha dito em voz alta. Meu background, eu repeti, mantendo a voz nivelada. Não transforme isso em algo que não é. Eu estou sendo prática. Você trabalha em gerenciamento de construção. Isso é bom, é trabalho honesto, mas essas pessoas não vão entender. Elas vão fazer suposições. Eu não posso me dar ao luxo desse tipo de julgamento quando estou sendo considerada para sócia sênior. Então eu sou um constrangimento. Para de distorcer minhas palavras. Eu estou dizendo que esse evento é importante, e eu preciso focar em fazer as conexões certas sem me preocupar com complicações. Eu me levantei, peguei meu casaco do encosto da cadeira. Aonde você vai? Fora. Você tem uma semana grande pela frente. Não quero complicar as coisas. Não seja assim. Você está sendo exagerado. Eu parei na porta. Não, eu estou sendo exatamente o que você me pediu para ser ausente. Tudo bem, faça do seu jeito. Eu sorri. Não do tipo caloroso. Eu normalmente faço. A porta fechou atrás de mim antes que ela pudesse responder. Eu fiquei sentado na minha caminhonete por 1 minuto, mãos no volante, olhando para o nada em particular. A coisa engraçada sobre ser subestimado é que as pessoas param de prestar atenção no que você faz. Elas assumem que você é simples demais para perceber as coisas, básico demais para juntar as peças. Minha esposa tinha trabalhado até tarde bastante ultimamente, mais do que o normal. Novo dono assumindo a firma, ela disse. Muitas reuniões de transição, sessões de estratégia, preparação para o gala. Tudo explicações perfeitamente razoáveis. Exceto que eu tinha visto o jeito que ela checava o celular, o jeito que ela sorria para certas mensagens, o jeito que ela tinha começado a se vestir diferente, mesmo para jantares casuais fora de casa. Eu tirei meu celular e abri uma thread de mensagens. O nome do contato era só G Park. Eu digitei, ainda de pé para o café amanhã? A resposta veio em segundos. Com certeza. Ansioso para colocar a conversa em dia. Eu liguei o motor. Minha esposa achava que eu era classe baixa demais para o gala chique dela. Ela não fazia ideia de quem realmente estaria entrando por aquelas portas no sábado à noite. Às vezes o melhor movimento não é brigar. É dar um passo atrás e deixar as pessoas te mostrarem exatamente quem elas são. Ela ia me mostrar tudo o que eu precisava saber. Os próximos dias seriam interessantes. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Eu passei a maior parte do dia trabalhando em uma proposta de projeto enquanto minha esposa transformava nosso quarto em algo que parecia um salão de beleza. Vestidos saíam, voltavam, saíam de novo. Sapatos eram experimentados, rejeitados, reconsiderados. Às 5 da tarde, ela decidiu por um vestido de noite preto que provavelmente custava mais do que a parcela da minha caminhonete. Eu observei da porta enquanto ela aplicava maquiagem com a precisão de alguém se preparando para uma batalha. Você está encarando, ela disse sem se virar. Só notando o quanto de esforço você está colocando. Deve ser um dono e tanto. A mão dela parou por uma fração de segundo. Isso se chama profissionalismo. Algo que você talvez entendesse se trabalhasse em um ambiente corporativo. Certo. Profissionalismo. Ela girou nos calcanhares. Olhos afiados. O que isso quer dizer? Nada. Só concordando com você. Eu me encostei no batente da porta. Espero que corra bem hoje à noite. Vai correr. Ela virou de volta para o espelho, colocando brincos. O Sr. Park é conhecido por ser muito exigente com as pessoas com quem trabalha. Primeiras impressões importam. Park, eu disse casualmente. Esse é o nome dele. Gabriel Park.
Ele construiu a empresa dele do zero. Comprou 3 firmas nos últimos 2 anos. Ele é brilhante, na verdade. Completamente self-made. Eu assenti devagar. Parece impressionante. Ele é. E hoje à noite é minha chance de mostrar para ele que eu mereço fazer parte da visão dele para a firma. Ela se levantou, alisando o vestido. Até eu tinha que admitir que ela estava deslumbrante. Todo aquele esforço por um homem que ela nunca tinha mencionado pelo nome até essa semana. Eu devo voltar por volta da meia-noite, ela disse, pegando a Clute. Não me espere acordado. Nem estava planejando. Ela parou na porta do quarto. Por um momento, achei que ela ia dizer mais alguma coisa. Talvez até me convidar depois de tudo. Em vez disso, ela só saiu. Eu ouvi o carro dela se afastando 15 minutos depois. A casa ficou silenciosa. Eu esperei mais 10 minutos, depois abri meu laptop. Encontrar informação não é difícil quando você sabe onde procurar. Gabriel Park, CEO e fundador da Park Industries. Comprou a firma da minha esposa há 6 semanas. Antes disso, ele tinha adquirido outras 2 no mesmo setor. Eu rolei pelas imagens dos eventos anteriores da empresa dele. Lá estava ele, recebendo um prêmio. Falando em uma conferência. Posando com a equipe de aquisição. E ali, em uma foto de 8 anos atrás, tinha algo que a maioria das pessoas não notaria. Uma cerimônia de corte de fita de um centro comunitário. Park estava segurando tesouras gigantes, sorrindo ao lado de uma mulher segurando uma placa. A legenda dizia, empresário local acredita gerente de construção pelo término do projeto antes do prazo. Aquele gerente de construção era eu. 8 anos atrás, Park não era ninguém. Ele tinha uma visão e um empréstimo que mal conseguia pagar. Eu trabalhava para um empreiteiro geral, e fomos contratados para construir o primeiro centro comunitário dele. O projeto foi um desastre desde o primeiro dia. Gerente anterior pediu demissão. Subcontratados ameaçavam abandonar. Permissões atrasadas. Eu assumi. Resolvi os problemas. Terminei não só no prazo, mas 2 semanas antes e abaixo do orçamento. Park nunca esqueceu isso. Mantivemos contato ao longo dos anos. Nada frequente. Só mensagens ocasionais. Última vez que conversamos foi há 3 meses quando ele mencionou que estava expandindo o portfólio. Ele perguntou se eu conhecia alguém na firma da minha esposa. Eu mencionei que ela trabalhava lá. Ele disse que ia ter isso em mente durante a aquisição. Eu fechei o laptop. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Gabriel. Acabei de chegar no local. Isso vai ser interessante. Eu respondi. Me avisa como foi. A resposta dele veio imediatamente. Já valeu a pena. Sua esposa acabou de se apresentar. Não mencionou você nenhuma vez. Eu encarei essa mensagem por um longo momento. Outra mensagem chegou. Ela parece muito focada em causar impressão. Devo dizer para ela que a gente se conhece? Ainda não, eu respondi. Deixa ela ter a noite dela. Você é mais paciente do que eu seria. Só observando como as pessoas mostram suas verdadeiras cores quando acham que ninguém está olhando. Justo. Vou respeitar isso. Mas amanhã de manhã, eu vou visitar vocês 2. Essa conversa precisa acontecer cara a cara. Eu coloquei o celular na mesa. A casa parecia diferente agora. Mais silenciosa, mas não pacífica. Mais como a calmaria antes da tempestade estourar. Minha esposa queria uma noite em que pudesse brilhar sem mim assegurando. Ela estava prestes a conseguir exatamente o que pediu. E amanhã de manhã, ela ia descobrir que às vezes a pessoa de quem você tem vergonha é o único motivo pelo qual você teve oportunidades em primeiro lugar. Eu fui dormir cedo. O sono veio mais fácil do que eu esperava. Eu acordei com o som da porta da frente batendo. O relógio marcava 6h47 da manhã. Minha esposa nunca voltava tão cedo de eventos, e com certeza nunca batia portas. Eu vesti jeans e uma camiseta, sem pressa. Quando cheguei na cozinha, ela estava andando de um lado para o outro perto do balcão, ainda com o vestido do gala. Maquiagem borrada, mãos tremendo. Bom dia, eu disse, indo para a cafeteira. Ela deu um pulo como se eu tivesse atirado. Você está acordado. Difícil dormir com uma porta batendo. Eu enchi a jarra com água. O evento terminou tarde. Ah, sim. Não. Eu não sei. Ela pressionou as palmas das mãos no balcão. Precisamos conversar. Claro. Café primeiro. Isso não é brincadeira. Aconteceu uma coisa. Eu me virei para encará-la, encostando no balcão. Estou ouvindo. Ela abriu a boca, fechou, depois abriu de novo. Antes que pudesse falar, a campainha tocou. O rosto dela ficou branco. Não atende. Por que não? Só por favor. Não atende. A campainha tocou de novo. Eu passei por ela em direção à porta da frente. Ela agarrou meu braço. E espera. Você não entende. Então explica. É ele. O Sr. Park.
Ele disse que queria. Ele também está vindo aqui. Eu tirei gentilmente a mão dela do meu braço e abri a porta. Gabriel Park estava na varanda usando um terno sob medida, segurando 2 copos de café do lugar no centro que ninguém conhece a menos que seja daqui. Ele sorriu quando me viu. Bom dia. Trouxe o de sempre. Preto. 2 açúcares. Agradeço. Eu peguei o copo, dei espaço. Entra. Ele passou por mim entrando na sala. Minha esposa ficou congelada na porta da cozinha, parecendo que tinha visto toda a carreira dela passar diante dos olhos. O sorriso do Gabriel sumiu quando ele olhou para ela. Não bravo. Só decepcionado. Senhora Summers. Você saiu do gala bem de repente ontem à noite. Ela não conseguia formar palavras. Ele se virou para mim. Eu tentei ter uma conversa com sua esposa sobre a direção da firma. Mencionei que estava grato por ter pessoas boas ao meu redor. Pessoas em quem eu pudesse confiar. Ela passou 20 minutos me contando sobre a dedicação dela, a visão dela, o compromisso com a excelência. Eu tomei um gole do café. Parece mesmo. Depois eu perguntei sobre a família dela. Sistema de apoio. Ela disse que era casada, mas que o marido estava muito ocupado com o trabalho simples dele para comparecer a eventos da empresa. Minha esposa fez um pequeno som na garganta. Gabriel colocou o copo de café na mesinha lateral. Então eu perguntei o que ele fazia. Ela disse trabalho de construção. Nada importante. Definitivamente não o tipo de pessoa que se encaixaria em eventos sofisticados. Ela não está errada. Eu disse. Eu trabalho mesmo em construção. Gerenciamento. Gabriel corrigiu. Gerente de projetos licenciado com diploma em engenharia civil e 15 anos de experiência. O homem que salvou meu primeiro grande projeto quando todos os outros profissionais me disseram para desistir. A cor sumiu completamente do rosto da minha esposa. Ele olhou diretamente para ela. Então esse é o marido de quem você tinha tanta vergonha? Ela começou a falar, mas nada saiu exceto um sussurro engasgado. Vocês se conhecem? Se conhecem. Gabriel balançou a cabeça. Seu marido é o motivo pelo qual eu tenho uma carreira. Aquele centro comunitário que todo mundo disse que não ia terminar. Ele fez acontecer. Quando eu expandi para o ramo imobiliário comercial, quem você acha que eu chamei para aconselhamento sobre empreiteiros? Quando eu precisei de alguém confiável para consultar sobre aquisições de prédios, quem ajudou? Eu fiquei quieto, observando ela processar isso. Ontem à noite, Gabriel continuou. Enquanto você estava fazendo networking evitando qualquer menção ao seu marido, eu estava planejando anunciar uma nova divisão focada em desenvolvimento imobiliário. Eu ia perguntar se seu marido consideraria entrar na minha equipe como consultor. Talvez até em tempo integral. Ele pegou o copo de café de novo. Mas depois de ouvir o jeito que você fala do homem que aparentemente não é bom o suficiente para ser visto com você em público, estou reconsiderando se alguém com os seus valores pertence à minha organização. As pernas da minha esposa pareceram ceder. Ela sentou com força na cadeira mais próxima. Gabriel olhou para mim. Vou deixar vocês dois conversarem. Mas eu falei sério sobre essa posição de consultor. A oferta continua independentemente de outras circunstâncias. Eu vou pensar a respeito, eu disse. Ele assentiu, apertou minha mão e foi até a porta. Antes de sair, olhou para trás para minha esposa. A reunião dos sócios é segunda de manhã. Sugiro que você pense seriamente neste fim de semana sobre o que realmente importa para você. A porta fechou atrás dele. A casa ficou em silêncio exceto pelo som da minha esposa tentando não chorar. Eu terminei meu café. Então, você estava dizendo que precisávamos conversar. Ela ficou ali por um minuto inteiro antes de conseguir me olhar. Quando finalmente olhou, lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mas eu não senti nada. Nem satisfação. Nem raiva. Só um cansaço vazio que vem de ver alguém revelar exatamente quem sempre foi. Você sabia, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Você sabia que ele ia estar lá. Você sabia quem ele era. Eu fui até a pia e lavei meu copo de café, sem pressa. A água quente corria pelas minhas mãos. E eu me concentrei nessa sensação simples em vez do caos atrás de mim. Eu sabia que o Gabriel comprou a firma de vocês, sim. Ele mencionou isso há uns 3 meses quando almoçamos. Você almoçou com ele? Quando? Lá em setembro. Ele estava na cidade olhando propriedades para possíveis aquisições. Pegamos sanduíches naquela delicatessen perto do cais. Sabe, aquela que você disse que era casual demais para reuniões de negócios. Ela me encarou como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Você nunca me contou. Eu sequei as mãos no pano de prato da cozinha, dobrei com cuidado, pendurei de volta no suporte. Você nunca perguntou. Quando foi a última vez que você perguntou sobre meu dia? Meus projetos? As pessoas com quem eu trabalho? Eu me virei para encará-la. Você deixou bem claro que gerenciamento de construção estava abaixo do seu mundo. Por que eu ia me dar ao trabalho de te contar sobre meus almoços? Isso não é justo. Justo? A palavra saiu mais afiada do que eu pretendia.
Deixa eu te contar o que não é justo. Você desconvidou seu próprio marido de um evento da empresa porque tinha vergonha de onde eu vim. Você ficou em um salão cheio de estranhos ontem à noite e fingiu que eu não existia. Você disse para o seu novo chefe que eu era simples demais, classe baixa demais, constrangedor demais para ser visto com você. Qual parte disso é justa? Ela esfregou os olhos, espalhando o rímel preto pelo rosto maquiado com cuidado. A maquiagem cara do galo agora parecia tinta de guerra depois de uma batalha perdida. Eu estava tentando proteger minha carreira. Você não entende a pressão que eu estou enfrentando. Proteger sua carreira destruindo seu casamento? Essa é a sua estratégia. Não seja tão dramático. Eu nunca disse que queria terminar nosso casamento. Você não precisou dizer. Eu peguei minhas chaves no balcão, o metal frio na palma da mão. As ações contam a verdade quando as palavras mentem. E suas ações ontem à noite me contaram tudo o que eu precisava saber sobre onde eu fico nas suas prioridades. Aonde você vai? O pânico entrou na voz dela. Fora. Você tem uma grande decisão para tomar antes de segunda de manhã, e aparentemente eu não sou sofisticado o suficiente para te ajudar a pensar nisso. Para com isso. Para de jogar minhas palavras de volta para mim desse jeito. Eu parei na porta da cozinha, me virei para olhar para ela. O olhar de verdade. A mulher que eu tinha casado 6 anos atrás acreditava em parceria, em construir algo juntos. Essa mulher sentada na minha frente, ainda usando o vestido do gala de ontem à noite, parecia uma estranha. Essas foram suas palavras exatas. Eu só estou garantindo que você ouça elas do mesmo jeito que eu ouvi quando você disse. Talvez assim você entenda por que eu não consigo simplesmente fingir que isso não aconteceu. Me desculpa. Tá bom. Me desculpa. Eu entrei em pânico. A promoção, a trilha para a sócia, a pressão da alta gerência. Eu só queria que tudo fosse perfeito pelo menos uma vez. E eu era a imperfeição que você precisava esconder. Não. Sim. Eu não sei mais. Ela se levantou, cambaleando um pouco nos saltos. Ela agarrou o balcão para se equilibrar. Podemos por favor apenas sentar e conversar sobre isso como adultos? Estamos conversando. O problema é que você ainda não está ouvindo o que eu estou realmente te dizendo. O celular dela vibrou no balcão. Ela olhou para a tela e qualquer cor que ainda restava no rosto dela sumiu completamente. É a Bárbara Estes do departamento jurídico. Ela está perguntando se os rumores são verdade. Que rumores? As mãos dela tremiam enquanto desbloqueava o celular e começava a rolar. Que o Sr. Park está reconsiderando toda a trilha de sócios. Que ele não ficou impressionado com a forma como certas pessoas se comportaram no gala. Que ele está questionando se alguns associados têm o caráter necessário para posições sênior. Eu me encostei no batente da porta. Braços cruzados. Parece uma preocupação razoável para alguém construindo uma equipe de liderança. Ela rolou mais rápido, a respiração ficando mais curta. Tem mais. O Thomas Bailey de Aquisições diz que o Park deu um discurso no final da noite sobre valores familiares e integridade pessoal. Que ele espera que todo mundo na organização dele demonstre esses princípios, não só fale sobre eles. Que pessoas que não conseguem respeitar as próprias famílias não deveriam ser confiáveis para representar a empresa dele. Faz sentido para mim. Você não entende. Ela olhou para mim. Terror genuíno nos olhos agora. Se eu perder essa sociedade, tudo pelo que eu trabalhei nos últimos 8 anos vai embora. As noites até tarde, os fins de semana, os sacrifícios. Tudo. Se foi. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de decidir que eu não valia a pena ser mencionado para a única pessoa que poderia fazer ou quebrar sua carreira. Ela jogou o celular no balcão com força suficiente para ele deslizar e quase cair do outro lado. O que você quer de mim? Você quer que eu me ajoelhe e implore? Você quer que eu implore por perdão? Tudo bem. Eu estou implorando. Por favor, me ajuda a consertar essa bagunça. Eu caminhei devagar de volta para o balcão. Fiquei exatamente em frente a ela. Perto o suficiente para ver cada linha borrada de rímel. Cada rachadura na fachada que ela tinha construído. Consertar o que exatamente? Sua trajetória de carreira ou seu casamento? Por que estou tendo a nítida impressão de que você ainda acha que essas coisas são a mesma coisa? Os dois. Qualquer um. Eu não sei mais o que eu devo dizer. Aqui está o que eu sei. Eu disse baixo. Cada palavra deliberada. Por 6 anos, eu apoiei cada decisão que você tomou. Cada noite até tarde no escritório. Eu pegava jantar no caminho de casa. Cada conferência de fim de semana. Eu cuidava de tudo aqui sozinho. Cada evento de networking e festa da empresa. Eu aparecia com meu melhor terno. Sorria até meu rosto doer. E fazia conversa fiada com pessoas que olhavam para mim como se eu fosse o garçom que você contratou para a noite. E eu fiz tudo isso porque genuinamente acreditava que éramos parceiros construindo uma vida juntos. Nós somos parceiros. Não. Parceiros não ficam escondidos em armários. Parceiros não são descritos como complicações que precisam ser gerenciadas. Parceiros não são informados que não são polidos o suficiente. Não sofisticados o suficiente.
Não bons o suficiente para serem vistos ao seu lado em público. Ela cobriu o rosto com as duas mãos. Os ombros tremendo. Eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei feio. Só me diz como consertar e eu faço. Isso não é mais minha responsabilidade. Você fez uma escolha consciente ontem à noite quando saiu por aquela porta. Agora você tem que viver com as consequências dessa escolha. O que isso quer dizer? Eu peguei meu casaco de onde tinha deixado no encosto da cadeira. Quer dizer que a oferta de emprego do Gabriel está parecendo melhor a cada minuto. Nova posição de consultor. Pacote de compensação bom. Horário flexível. E mais importante, trabalhando ao lado de alguém que realmente respeita o que eu trago para a mesa. Os olhos dela se arregalaram. Você está realmente considerando aceitar um emprego com o meu chefe? Por que não aceitaria? Você passou a semana inteira deixando cristalino que eu não me encaixo no seu mundo profissional cuidadosamente curado. Talvez seja a hora de parar de tentar me espremer na sua caixinha e começar a construir algo onde eu realmente seja valorizado. Isso é loucura. Você não pode estar falando sério agora. Eu estou completamente sério. Meu celular vibrou no bolso. Eu tirei ele. Li a mensagem do Gabriel em voz alta para o benefício dela. Oferta formal a partir de segunda de manhã. Pacote de compensação no seu e-mail. Pense nisso neste fim de semana. Eu virei a tela para ela ver. Posição de consultor sênior para aquisição e desenvolvimento de propriedades. Salário quase o dobro do que eu ganho agora. Benefícios, veículo da empresa, tudo. Tudo vindo de alguém que me vê como um ativo em vez de um passivo que precisa ser escondido. Ela encarou o celular, depois me encarou. Você vai mesmo fazer isso? Você vai trabalhar diretamente com o homem que controla todo o caminho da minha carreira. Por que não faria? Segundo você, meu emprego atual não é nada importante mesmo. Isso parece uma atualização significativa, você não acha? Não foi isso que eu quis dizer, e você sabe. Não foi. Porque do ponto de vista em que estou, foi exatamente isso que você quis dizer. Tudo no seu mundo gira em torno de como isso afeta você. Como isso parece para as outras pessoas. Que impressão isso cria para sua preciosa ascensão na carreira. Isso é tudo que sempre importou. Ela agarrou meu braço quando eu me virei para a porta, o aperto desesperado. Não vá embora assim. Por favor. Precisamos conversar direito sobre isso. Eu olhei para a mão dela na minha manga, depois de volta para o rosto dela. 6 anos de memórias passaram pela minha mente em um instante. Os bons momentos pareciam pertencer a pessoas diferentes. Você me deixou sozinho nesta casa ontem à noite, enquanto você foi impressionar um homem que já sabia exatamente quem eu era e o que eu tinha feito por ele. Você abandonou este casamento no momento em que decidiu que eu não era bom o suficiente para ser visto com você. Eu só estou finalmente alcançando o lugar onde você já está há um tempo. Eu tirei gentilmente mais com firmeza a mão dela do meu braço e caminhei em direção à porta. Aonde você vai? Ela gritou atrás de mim. Pensar. Sozinho. Que aparentemente é como nós dois fazemos nosso melhor trabalho hoje em dia. Eu abri a porta e saí para o ar fresco da manhã. Atrás de mim, eu ouvi ela desabar de volta na cadeira, o som de soluços genuínos finalmente rompendo. Eu fechei a porta em silêncio. Sem bater. Sem drama. Apenas um clique suave que de algum jeito parecia mais final do que qualquer gesto barulhento poderia ser. Eu passei o resto do sábado em um café do outro lado da cidade. Aquele tipo de lugar que não faz perguntas quando alguém fica horas na mesa do canto só com um laptop e refis. Eu respondi e-mails, revisei especificações de projeto de um prédio comercial em que eu estava consultando, e ignorei as 17 chamadas da minha esposa. Até domingo à tarde, eu ainda não tinha voltado para casa. Fiz check-in em um hotel modesto perto do escritório. Aquele tipo com lençóis limpos e café horrível, mas sem ninguém perguntando por que você está lá sozinho. Meu celular continuava vibrando com mensagens. Por favor, volta para casa. Precisamos conversar. Me desculpa. Eu sei que te machuquei. Não tome nenhuma decisão sobre o emprego até a gente discutir isso. A última quase me fez rir. Mesmo agora, ela achava que tinha poder de veto sobre minhas escolhas de carreira. A segunda de manhã chegou fria e clara. Eu vesti meu melhor terno, aquele que eu usava nos eventos da empresa dela, e dirigi até a sede da Park Industries no centro. O prédio era vidro e aço. Moderno, mas não pretensioso. A assistente do Gabriel, uma mulher esperta chamada Phoebe, me encontrou no lobby. O Sr. Park está te esperando. Sala de conferência B, terceiro andar. O Gabriel já estava lá quando cheguei, junto com 2 outras pessoas que eu não conhecia. Ele se levantou e apertou minha mão com firmeza. Que bom que você veio. Quero que conheça algumas pessoas. Esse é Noah Bennett, nosso VP de aquisições, e Sofia Reed, chefe do jurídico. Trocamos gentilezas, e eu sentei em frente a eles. Gabriel deslizou uma pasta pela mesa polida. Carta de oferta formal. Tudo o que discutimos, mais um bônus de assinatura que acho que você vai achar generoso. Pode ler com calma. Eu abri a pasta. Os números eram melhores do que eu esperava. Significativamente melhores.
Isso é mais do que a gente conversou. Você vale isso. Eu não faço ofertas que não levo a sério. Ele se recostou na cadeira. Também quero ser transparente com você sobre uma coisa. A situação da sua esposa na firma. Meu maxilar travou. Eu não quero tratamento especial para ela por minha causa. Não é disso que se trata. Ele olhou para Noah e Sofia, que assentiram. Depois do gala de sábado, eu tive conversas com vários sócios e associados sênior. O nome da sua esposa apareceu mais de uma vez, e não em contextos positivos. O que você quer dizer? Sofia abriu uma pasta diferente. 3 pessoas diferentes mencionaram ter observado o comportamento dela em eventos da empresa nos últimos 6 meses. Falando de forma grosseira com funcionários de apoio. Fazendo comentários depreciativos sobre os cônjuges de colegas. Se posicionando como superior aos outros com base em background educacional e status social. Noah acrescentou. Um sócio disse que ela explicitamente disse a ele que sucesso significava se cercar das pessoas certas e se distanciar de qualquer um que pudesse prejudicar sua imagem. Gabriel olhou diretamente para mim. Eu construí essa empresa no princípio de que caráter importa mais do que credenciais. Quando adquiri a firma da sua esposa, herdei muitos profissionais talentosos. Mas talento sem integridade é só arrogância bem vestida. O que você está dizendo? Estou dizendo que ela não está sendo considerada para sócia sênior. A decisão foi tomada antes do gala de sábado, baseada em um padrão de comportamento documentado por várias fontes. O que aconteceu entre vocês dois só confirmou o que eu já tinha concluído. Eu me recostei na cadeira, processando isso. Parte de mim se sentiu vingada. Outra parte só se sentiu cansada. Ela sabe? Ainda não. A reunião dos sócios começa em 40 minutos. Eu quis que você soubesse primeiro por mim, e deixar claro que sua oferta de emprego não tem nada a ver com a situação dela. Você está sendo contratado porque é excelente no que faz, ponto final. Eu olhei de novo para o contrato. Um recomeço fresco, trabalhando com pessoas que me respeitavam. Sem mais ser o cônjuge constrangedor no canto. Onde eu assino? Gabriel sorriu e deslizou uma caneta pela mesa. 30 minutos depois, eu era oficialmente consultor sênior da Park Industries. Gabriel me acompanhou para fora da sala de conferência, e fomos em direção aos elevadores. Seu escritório fica no 4º andar. Phoebe vai te ajudar a se instalar essa semana. Enquanto isso, tem uma coisa que você provavelmente deveria saber. As portas do elevador se abriram, e entramos. O quê? Sua esposa está no prédio. Ela chegou há uns 20 minutos para a reunião dos sócios. Ela sabe que eu estou aqui? Não a menos que alguém tenha contado. As portas abriram no térreo, mas ela está prestes a descobrir que o marido dela acabou de aceitar uma posição na empresa em que ela não está mais sendo promovida. Caminhamos pelo lobby. Gabriel parou perto da entrada principal. Pelo que vale, eu sinto muito que essa situação tenha terminado assim. Eu sei que é complicado. Só é complicado se você tentar salvar algo que já está quebrado, eu disse. Ela fez a escolha dela. Eu só estou fazendo a minha. Meu celular vibrou. Outra mensagem dela. Onde você está? Eu estou na reunião dos sócios, e você não está respondendo. Alguma coisa está errada. Todo mundo está agindo estranho. Eu não respondi. O celular do Gabriel tocou. Ele olhou para a tela. É minha assistente. A reunião está começando. Preciso subir. Boa sorte. Eu não preciso de sorte. Preciso de pessoas com espinha dorsal. Ele apertou minha mão de novo. Bem-vindo à equipe. Acho que você vai se encaixar perfeitamente aqui. Ele voltou em direção aos elevadores, e eu fiquei ali por um momento no lobby de mármore, observando a luz da manhã entrar pelas janelas do chão ao teto. Em algum lugar lá em cima, minha esposa estava prestes a descobrir que o caminho de carreira cuidadosamente construído dela tinha acabado de desmoronar. E em algum lugar nesse mesmo prédio, eu estava prestes a começar um novo capítulo onde eu não era o passivo que alguém precisava esconder. Meu celular tocou. O nome dela apareceu na tela. Eu deixei ir para o voicemail. Depois tocou de novo imediatamente. E de novo. No 4º toque, eu o atendi. Sim. Onde você está? A voz dela estava tensa. Frenética. Por que você não está em casa? Eu estou ligando desde ontem. Eu estive ocupado. Ocupado com o quê? Precisamos conversar sobre sábado. Sobre tudo. Acho que não sobrou muito para conversar. Não fala isso. Por favor. Só volta para casa para a gente resolver isso juntos. Ao fundo, eu ouvi uma voz chamando o nome dela. Senhora Summers. A reunião está começando. Tenho que ir, ela disse rápido. Mas por favor, só fica onde você está. Não tome nenhuma decisão grande até a gente conversar. Promete. Tarde demais para isso. O quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu já tomei minha decisão. Você vai descobrir em breve. Do que você está falando? Que decisão? Pergunta pro seu chefe. Ele vai explicar tudo.
Eu desliguei antes que ela pudesse responder e desliguei meu celular. Pelas janelas do lobby, eu podia ver a cidade se estendendo em todas as direções. Cheia de possibilidades que eu nunca tinha me permitido considerar antes. Pela primeira vez em anos, eu senti que podia respirar. 2 semanas depois de começar na nova posição, Gabriel me chamou para o escritório dele. Sua esposa entregou o pedido de demissão hoje de manhã. Eu coloquei o café na mesa. Ela pediu demissão. Efetivo imediatamente. O RH descobriu que ela estava procurando emprego há semanas. Já tinha uma oferta do Trujillo and Associates. Ele se recostou. O gala não era sobre me impressionar. Era sobre networking para a saída dela. Tudo fez sentido. Ela estava planejando sair o tempo todo. Eu era apenas dano colateral. Tira tarde, Gabriel disse. Resolve o que precisa resolver. Eu dirigi até a casa. O carro dela estava na entrada. Dentro, ela estava na mesa de jantar cercada de papéis, parecendo exausta. Você veio, ela disse baixo. Eu não sentei. Precisamos terminar isso. Eu tenho um novo emprego. Sócio sênior no Trujillo. Cargo melhor, dinheiro melhor. Parabéns, ela se encolheu. Para de falar comigo como se eu fosse um estranho. Não somos? Eu tirei um envelope do bolso interno do casaco. Papéis de divórcio. Divisão justa. Sem drama. Manda seu advogado revisar. A mão dela tremia ao pegar o envelope. Então é isso. Você fez sua escolha naquele gala. Você queria liberdade para construir seu império sem mim te segurando. Agora você tem. Eu te amei. Talvez. Mas você amou mais a imagem. Você não pode ter um parceiro como adereço. Você escolheu o que importava. Eu fui em direção à porta. Isso não é vingança. Isso sou eu escolhendo dignidade em vez de consertar algo que você quebrou quando decidiu que eu não era o suficiente. Eu nunca disse isso. Você não precisou. Suas ações falaram alto o bastante. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. Limpo. Rápido. E exatamente como descrito. Eu tinha me mudado para um sobrado. Me joguei nos projetos do Gabriel. Tínhamos adquirido 2 propriedades e começado a obra de um desenvolvimento que eu estava liderando. Uma noite, Gabriel e eu nos encontramos para tomar uns drinks. Depois de falar sobre negócios, ele levantou o copo. Batemos os copos. O som foi limpo, definitivo. 3 meses se passaram desde o divórcio. A papelada foi assinada, as contas divididas, os móveis rearranjados. Ela ficou com a casa, e eu não queria as lembranças presas nas paredes. Eu me mudei para um sobrado novo, simples, com vista para o rio e espaço suficiente para uma mesa de projetos que nunca mais precisaria se esconder. No trabalho, as coisas fluíam. Eu liderava o desenvolvimento de 3 propriedades grandes, em 2 prédios comerciais e um complexo residencial que estava virando referência na cidade. Gabriel me deu carta branca para montar a equipe do jeito que eu achava melhor. Escolhi gente que valorizava a execução mais do que a aparência. O resultado falava por si, em projetos entregues antes do prazo, abaixo do orçamento, com 0 drama. Minha ex-esposa? Ela aceitou a oferta do Trujillo and Associates. Ficou lá por exatos 7 meses. Depois pediu demissão de novo, dessa vez sem ter outro emprego alinhado. Os rumores que corriam pelos corredores da Park Industries chegaram até mim e ela tinha perdido credibilidade depois do gala. As pessoas cochichavam sobre o discurso do Gabriel, sobre integridade, sobre quem realmente constrói algo duradouro. O efeito dominó foi inevitável. Ninguém queria arriscar a carreira associando-se a alguém que tinha mostrado, em público, que era capaz de esconder o próprio marido para subir degrau. Ela tentou me ligar algumas vezes nos primeiros meses depois do divórcio. Mensagens curtas, educadas, pedindo para conversar como adultos. Eu respondi uma única vez. Já conversamos o suficiente. Coi disse. Depois disso, silêncio. Bloqueei o número. Não por raiva, por paz. 1 ano e meio depois do gala, eu estava no terraço de um dos prédios que ajudei a desenvolver. Vista panorâmica da cidade, o sol se pondo atrás dos arranha-céus. Gabriel apareceu com 2 cervejas geladas. Lembra quando você me disse que ia construir o primeiro centro comunitário com um empréstimo que mal cabia no bolso? Eu ri baixo. E você me disse que, se eu conseguisse entregar 2 semanas antes, você nunca esqueceria. Ele apontou a garrafa na direção do horizonte. Olha só para onde a gente chegou. Olhei. Prédios, ruas, pessoas vivendo vidas que não precisavam fingir para valer a pena. Nenhum deles precisava se esconder para ser aceito. Eu não esqueci, ele continuou. E nunca vou esquecer. Batemos as garrafas de novo. Dessa vez sem brinde. Só reconhecimento. Eu voltei para casa naquela noite. Abri a porta, acendi a luz, joguei as chaves na mesinha. O silêncio era confortável, não pesado. Não tinha mais ninguém esperando para me julgar, nem eu esperando aprovação que nunca viria. A vida seguiu. Projetos novos. Viagens de trabalho.
Amigos de verdade que apareciam sem precisar de convite. Namoros que começaram e terminaram sem virar guerra. E, no meio de tudo isso, uma certeza tranquila em eu não era mais o marido constrangedor. Eu era o cara que construiu, que entregou, que ficou de pé quando o palco desmoronou. E isso, no final das contas, foi mais do que suficiente. Fim.